Boa noite, pessoal. Noite. Tudo bom, Rogério? Olá, tudo bem, Will? Boa noite, gente. Boa noite, Heloísa, Thaís. Boa noite. Tudo Boa bom, noite. Thaís? Tudo bom, Tudo Heloísa? bem. Boa noite, gente. Então, vamos lá, vamos dar início. A gente está aqui para fazer essa live, que na verdade é um bate-papo sobre o processo de criação da video performance Raco Potiguar, que foi criada pelo Will Amaral em parceria com outros artistas aqui da cidade. O Will Amaral tem essa empresa especializada em projeção mapeada e videomap em 3D em Natal, no Rio Grande do Norte, mas que vem atuando aí pelo país desde 2009. E aí a gente está aqui para falar um pouquinho, conversar um pouco com o pessoal que fez esse projeto bem massa, conhecer um pouco mais sobre essa possibilidade da projeção mapeada como cenografia digital para shows, espetáculos e outras intervenções das artes da cena. A obra, é importante destacar, antes da gente começar aqui, que a obra Raco Potiguar, assim como essa live que a gente está realizando agora, está sendo feita com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Eu sou Heloísa Souza, sou crítica de teatro, encenadora e pesquisadora. Estou aqui a convite do Will. Obrigada, Will, por esse convite, por essa possibilidade de poder mediar aqui esse bate-papo, essa conversa, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa obra, sobre a criação, sobre esse recurso. E aí eu estou aqui com essa galera massa também, o próprio Will, que é músico, artista e criador desse projeto. A gente está aqui também com o Rogério Ferraz, que é iluminador, cenógrafo, diretor, ator aqui na cidade, e que dentro do projeto do Raco Potiguar é responsável pela luz e pela cenografia. A gente também está aqui com Thaís Galvão, que é bailarina, e que também está nesse projeto. E vamos começar essa conversa para a gente trocar uma ideia, conhecer um pouco mais sobre esse recurso, sobre essas possibilidades de criação. Enfim, aí também as pessoas que estiverem assistindo agora, que quiserem colocar alguma coisa no chat, no YouTube, colocar alguma questão, alguma dúvida, comentário, a gente pode trazer isso aqui também para fomentar esse diálogo, essa conversa, esse bate-papo. Então, enfim, queria começar dando mais uma vez boa noite, Thaís, Rogério, Will, prazer enorme estar com vocês aqui. Alguns novamente, outros agora pela primeira vez, a gente bater esse papo, fazer essa conversa. Então, vamos começar? Pensando algumas coisas sobre o Raco Potiguar, começar a pensar também sobre esses recursos. Queria trazer uma questão, Will, se você podia começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, também a sua experiência com esse fazer da projeção mapeada, trazer um histórico em relação a isso, para a gente começar a pensar um pouquinho mais sobre esse projeto. Legal, legal. Primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer demais a você, Heloísa, por ter topado, estar disponível aqui com a gente, compartilhando esse tempo. Queria agradecer também ao Rogério, parceiro de longa datas, né? E a Thaís, nossa bailarina, que abrilhantou demais assim, a nossa instalação. Estou muito feliz que vocês estão aqui com a gente, comigo, né? E vamos lá, como é que tudo começou, né, em relação à projeção mapeada? E, coincidentemente, esse ano, no final desse ano, eu vou completar 10 anos de trabalhando com projeção mapeada, exclusivamente com isso, só fazendo isso. Vai fazer 10 anos agora no final do ano. Mas, antes disso, lá por meio de 2008, eu já brincava com isso, não trabalhava com isso. Na época, eu trabalhava com áudio no Megafone Studio, sócio do Megafone. E eu navegando na internet, no YouTube, eu vi um vídeo de uma instalação, numa projeção mapeada, num prédio, um prédio histórico na Europa. E quando eu vi aquilo, eu fiquei fascinado, porque, nossa, era assim, uma instalação com colunas gregas e todo aquele jogo de luz, de sombra, aquela projeção dinâmica, né? As colunas enchendo de água, assim, subindo. Eu disse, meu Deus, que coisa fascinante, como é que faz isso? Eu quero aprender a fazer isso, né? Eu fiquei muito fascinado. Aí fui cascavear na net como é que era aquilo, não sabia nem
que tinha esse nome, né, Video Mapping, né, Project Mapping, que para a gente aqui é projeção mapeada, e aí vi que não tinha nada em português, e comecei a entrar nos fóruns gringos, conversar com a galera, saber qual era o equipamento que usava, como é que se fazia aquilo na instalação mesmo, se eram 1, 2, 3 projetores, qual a lente e tal, e fui aprendendo só na internet, dúvida tirando com a galera em fórum, e aí eu já estava mentalmente, né, assim, dos estudos, preparado para fazer isso, né? Fiz alguns testes com computador e tal, só que eu me deparei com um problema. É que aqui no Brasil não tinha o programa, não tinha os projetores para aquilo. Projetor tinha, né? Mas eram empresas mais voltadas para cinema, que são projetores de médio e grande porte. Então, aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu quero fazer, e não dá para fazer com aqueles projetores que a gente tinha aqui na época, projetor pequenininho, né? Sala de aula, projetor multimídia. E aí eu, não, vou estudar mais. Aí eu desenvolvi uma maneira de fazer projeção mapeada sem ter programa, sem ter computador, nada, com um aparelho de DVD. Eu pensei da seguinte forma, bem, um espetáculo, né? Pegar um palco bem estirado, bem largo, eu preciso de 4 projetores, por exemplo. Então, eu vou pegar 4 aparelhos de DVD e vou fatiar a minha imagem, que eu vou transmitir lá, produzir lá, em que cada parte dessa imagem eu coloco em um projetor que vai ser tocado pelo um aparelho de DVD. Como eu já mexia com vídeo, não profissionalmente, mas o meu primeiro emprego foi numa empresa de computação gráfica 3D, há muito tempo atrás. Então, eu já tinha uma bagagem de vídeo, já sabia editar, já sabia fazer animação, fazia algumas coisas em 3D. E aí eu fazia isso, eu ia na ilha, cortava um vídeo bem grande, estirado, em 4 pedaços, cada pedaço gerava um DVD, e na hora lá do espetáculo, do show, colocava 4 aparelhos de DVD, todos da mesma marca, com um controle que funcionava um só para todos, eu dava play e pausa, e aí os DVDs todos começavam a tocar, mas como eu já tinha dado pausa na hora, ficava tudo em 0 parado. E aí eu ficava esperando o espetáculo começar. Quando o espetáculo começava, eu soltava o play, os 4 DVDs saíam junto, e aí eu tinha 4 imagens ao mesmo tempo jogando para o público, era uma imagem só, né? Os 4 pedaços, um do ladinho do outro, com o controle do projetor, você conseguia alinhar bem direitinho assim, uma imagem na outra, e eu fazia minha projeção mapeada, Gambia Rex, totalmente. Possibilidade de erro nenhuma, né? Pois é, aí assim foi. E assim, como eu já trabalhava com áudio há um bom tempo no estúdio, né, a gente gravando trilhas para espetáculos, os maiores espetáculos da cidade gravavam as trilhas lá com a gente terminava operando o som para esses espetáculos, e já conhecia toda a galera, os diretores, né? Então, quando eu falei dessa possibilidade da projeção mapeada, todo mundo ficou muito encantado. E no mesmo ano, né, eu comecei essa brincadeira no início de 2008, no mesmo ano, no final do ano, João Marcelino, mostrei para ele, que é um diretor, vamos fazer isso na Festa do Menino Deus, que é um espetáculo grande do governo. Então, eu já comecei a minha projeção em grande estilo, já fazendo um espetáculo grandão, que nesse ano aconteceu em frente ao Palácio da Cultura, né? Bem amplo, e a gente projetou em todo o Palácio da Cultura. Eu não tinha projetor, não tinha computador que pudesse tocar isso, não tinha nada. Foi tudo alugado. Natal não tinha projetor, a gente alugou fora, foi pegar fora, e fizemos essa projeção, e eu fiz algumas outras coisas dessa forma. E aí, fui fazendo, o dinheirinho foi entrando, mas não dava para comprar um projetor, que era muito caro. Então, fiquei nessa de alugar projetores. Veio outro grande espetáculo, dirigido por Diana Fontes, que foi o Alto do Natal, no Machadão, um espetáculo gigante. Aí esse eu consegui comprar o software, não era mais arranjo de DVD, já era um software de projeção mapeada, porque o espetáculo foi muito audacioso. A gente teve um palco de 40 metros por 11,
projeção gigante, e além disso, a gente tinha uma espécie de um globo, metade de um globo, que todo o elenco estava dentro desse domo e tinha uma projeção nesse domo. Então era uma coisa mega, assim, no Machadão, no estádio, né, que hoje é a Arena das Dunas, e a projeção acontecia no início do espetáculo, e esse domo, na verdade, eram vários carros que se fechavam. Quando a projeção dava uma explosão, ele se abria e todo o elenco do Alto Natal saía de dentro desse globo, com mais de 200 pessoas dentro. Então foi uma coisa muito grandiosa, assim, muito precoce para mim, porque era muita responsabilidade. Mas aí deu certo da minha parte, mas não deu certo da parte da galera que fez o cenário. Diana até conta essa história, né? A diretora do espetáculo, que ela estava com a gente lá na House Mix e tinha um momento que tinha uma estrela de Maria, uma estrela que se estendia assim, que era mais ou menos no meio do palco. Só que a galera do cenário não terminaram os tapumes lá atrás, né? Que é onde a projeção ia bater. Simplesmente eles não fizeram. O espetáculo teve, acho que foram 3 dias, não lembro agora, ou 4 dias, 5, não lembro. Eu sei que cada dia os caras completavam mais um pedacinho. Terminou o espetáculo e eles não terminaram o palco, não terminaram. E teve, acho que foi no primeiro dia, no segundo, que era a hora de tocar a Estrela de Maria, né? E quando eu toquei a Estrela de Maria, coincidiu exatamente num buraco que os caras não fizeram. Então a projeção passou direto no céu. E Diana olha para mim: Will, cadê a Estrela de Maria? Eu disse: tá lá, agora tá no buraco, deve estar batendo lá no Morro do Careca, lá em Ponta Negra. Nossa, que Então, histórias. tem disso também, né? Aí pronto, aí fui conseguindo arrumar uma grana, comprei meu primeiro projetor, a gente foi começando a fazer outros tipos de instalações, casamento, formatura, e tinha um detalhe que eu sempre, ainda faço isso, né? Eu gravo as minhas instalações e posto no YouTube. Então, naquela época, projeção mapeada no Brasil, poucas pessoas faziam, né? São Paulo já estava fazendo e tal. Então, assim, eu posso me considerar um dos pioneiros no Nordeste, no Brasil não, mas no Nordeste sim. E como eu postava no YouTube, então quando você fazia uma pesquisa assim no Google, projeção mapeada, como tinha pouca gente fazendo, e eu postava todos os meus vídeos, eu sempre aparecia ali entre os 3 no topo. E isso me gerou muito trabalho fora de Natal, né? A galera mandava e-mail, como é isso, quanto é que custa? E eu já passava o valor fechado, o cara não se preocupava com nada. E eu viajei bastante, assim, esses anos. Teve meados de 2013, 2014, eu fazia mais evento fora de Natal do que em Natal. Então, Rio de Janeiro, Recife, João Pessoa, Salvador várias vezes, fui bater no Pará, Tocantins, nossa, teve umas viagens loucas. Tinha viagem que eu chegava e a companhia aérea não mandava o equipamento, e eu ficava na aflição se o equipamento ia chegar no voo seguinte. Teve alguns aborrecimentos com companhia aérea, mas felizmente todos os meus eventos deram certo. A gente chegava antes, né? E sempre eu consegui resolver, mas passei alguns perrengues, viu? E aí é isso, né? A gente está aqui até hoje, fazendo muitos tipos de coisas diferentes, né? Show, espetáculos teatrais, casamento, formatura, projeção em bolo, projeção em árvore, projeção em parede, projeção em esculturas 3D, e é isso. Inclusive, até eu vou fazer uma pergunta em relação a isso. Assim. É engraçado você falar desse histórico, porque tinha uma certa artesania, né, de como criar, já que não se tinha, quando você falou no seu começo, aqui em Natal, os equipamentos e os softwares necessários para que você fizesse, como você tinha já visto em outros lugares, teve a sua iniciativa de criar meio que uma artesania, assim, em relação a como que eu faço esse equipamento de alguma forma, como faço esse recurso funcionar de alguma forma. Isso é bem interessante, né, para pensar esses aspectos cenográficos aqui, principalmente aqui em Natal, né, que a gente às vezes vai tendo que criar mecanismos, criar mesmo as formas, as tecnologias para alcançar as ideias que a gente deseja. Mas aí, para fazer uma pergunta de, às vezes, quem está assistindo a live, né,
nem sabe exatamente o que seria de fato uma projeção mapeada. E aí, assim, meio que a grosso modo, tem projeção mapeada, a gente poderia dizer que é projeção para superfícies de proporções arquitetônicas, digamos assim, seria mais basicamente isso, assim, para dar um panorama inicial, assim, para de repente alguém que nunca ouviu falar de projeção mapeada, por exemplo. Uhum. Então, o nome é bem sugestivo, mapeada, por quê? Porque a gente faz o mapeamento do local que a gente vai projetar. Então, eu posso ter uma projeção mapeada numa coisa pequenininha, por exemplo, um bolo de 15 anos, um bolo de casamento. O que é que eu faço? Eu pego as medidas daquele bolo, vamos supor que seja um bolo vários andares quadrado. Então, eu tiro largura, profundidade e altura e crio um conteúdo em 3D, no caso do bolo, com essas medidas, largura, altura e profundidade, e esse molde, vamos chamar assim, esse gabarito, eu vou trabalhar as imagens dessa forma, por isso que é mapeada. Então, quando eu jogo o projetor no bolo, já vai sair uma imagem que aquele segundo andarzinho do bolo, eu já pensei ali em colocar um nome, uma frase, tudo. Então, é um encaixe perfeito de conteúdo que é feito, produzido antes, com a superfície, né? Aí você me pergunta, é só para grandes? Não, tem coisas pequenas, como mega projeções, porque também tem o recurso de você juntar mais de um projetor, 2, 3, 4, 8, 20 projetores, para formar uma imagem só. Então, depois que surgiu essa tecnologia, ficou fácil da gente ver no mundo coisas de projeções gigantes, porque até então você não conseguia somar esses projetores. Você tinha que ter um projetor de cinema, tela grande, mas é um projetor. Se eu pegasse o maior projetor, o mais forte projetor do mundo, eu não conseguiria fazer, por exemplo, uma boa projeção no Cristo Redentor, como foi feito aqui no Brasil, né? Em Dubai, preencher aquele prédio inteiro. Então, por que se consegue isso? Porque você vai somando projetores. Para vocês terem uma ideia, na Olimpíada, na abertura da Olimpíada aqui no Rio, aqui do Brasil, que deram um show, a nossa galera brasileira deu um show de projeção mapeada na abertura das Olimpíadas, a Panasonic, que patrocinou, foram usados 102 projetores. 102, para fazer todo o campo do Maracanã, as bordas, né? E também uma coisa que caiu, umas telas que caíam, que vinha de cima, assim, então foram 102 projetores. 104, não lembro bem, não, mas foram mais de 100 projetores. Então, assim, por quê? Porque a ferramenta ela consegue juntar uma imagem com a outra e colar de uma forma que você não percebe. E é um grande recurso da projeção mapeada também, que a gente chama Edge Blend, né? Fazer essa junção das bordas. Ai, que ótimo pensar isso. Porque às vezes a gente tem um imaginário muito associado de projeção mapeada a coisas de grandes proporções, mas está mais relacionado à ideia do mapeamento de uma superfície, né, seja ela qual for, para gerar essas projeções. E aí agora, Will, tentando falar um pouquinho mais sobre o vídeo performance que vocês fizeram você fez junto com o Rogério e com a Thaís, que estavam participando também, a Raco Potiguar. Queria que você falasse um pouquinho sobre a video performance em si, esse nome, Raco Potiguar, de onde que vem, quais os significados que estão atrelados a isso, e, enfim, de onde surgiu essa ideia de criar essa video performance, fazer essas experimentações junto com esses outros artistas, para daqui a pouquinho a gente dar uma conferida nesse vídeo também. Ah, legal, daqui a pouco a gente toca ele. Então, Raco, o que é Raco, né? Raco é uma palavra japonesa que significa uma caixa que guarda preciosidades nobres, da nobreza. E Potiguar, porque é aqui da minha terrinha, sou daqui de Natal, do estado. Só que o Raco não fui eu que tive essa ideia de colocar essa palavra associada ao projeto. Esse nome surgiu devido a um workshop que eu fiz no ano passado, no meio do ano passado. Eu fiz um workshop no estúdio Bart Kresa, que é um dos maiores estúdios de projeção mapeada do mundo. O cliente da galera é top, assim, os mais tops clientes fazem projeção com ele. E eles abriram um workshop gratuito devido à pandemia. E quando eu vi aquilo, eu disse, é aqui que eu entro. E aí eu me inscrevi e deu certo, eu consegui entrar e participei desse workshop.
Então, o workshop era o seguinte, era várias pessoas de lugares diferentes, do mundo inteiro, com a finalidade de, ao final do workshop, realizar um festival remoto, online, global, em que cada participante faria o seu próprio conteúdo, mandaria para eles, e eles faziam tipo uma playlist com o conteúdo de todo mundo, para tocar numa única escultura definida, né? Eles passaram para a gente as medidas, tudinho dessa escultura, desse mapeamento, né, que foi o mesmo para todo mundo, então todo mundo tinha que compor as suas imagens com aquele molde lá, com aquele gabarito, para que quando recebesse todo mundo e tocasse, ia encaixar naquela escultura pré-definida. E o nome dessa escultura era Raco, Raco, criada pelo Bart, que é o fundador do estúdio. Então, eu peguei o nome Raco e coloquei Raco Potiguar. Por quê? Porque a escultura é a Raco, certo? Eu não criei essa estrutura faz parte desse workshop que eu fiz. E o Potiguar porque foi o conteúdo produzido aqui. Então, por isso que é Raco Potiguar. E o bacana dessa coisa é que eu, paralelamente a isso, com a pandemia, totalmente parado, desempregado, né? Porque a gente trabalha com eventos, está parado, né? Fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a retornar, né? Então, assim, eu estava sem fazer nada e estudando muito, e eu sempre quis fazer alguma coisa com interatividade, né? Com corpo humano, com balé, com dança, com canção, a cantora está cantando e acontecer uma coisa de interatividade meio que automatizada também, que o sistema identificasse isso. Então, eu comecei a estudar isso, que para mim era muito distante, meus conhecimentos estavam muito insuficientes para realizar isso. Eu comecei a estudar e, coincidentemente, também abriu na UFRN, né, a Universidade aqui do Rio Grande do Norte, um curso online, gratuito, de desenvolvedor de jogos, um curso completo, com 280 horas, dá mais ou menos, mais de 2 meses de curso. Aí eu me inscrevi exatamente pensando nisso, em pegar, extrair a mecânica de games e colocar nas minhas instalações. Então, quando eu terminei o curso, meio que coincidi no final do ano com o lançamento do festival Raco. E estava tudo definido para a primeira exibição ser na Suécia, né? Já tinha o Bart, já tinha acertado com a galera de um festival local lá na Suécia, que acontece todo ano, e já ia acontecer. Aí veio o lockdown. Aí, infelizmente, o festival foi cancelado, e com a sequência de lockdown, a galera meio que deu uma esfriada no projeto. E aí foi quando surgiu a Lei Aldir Blanc, né? Que estava proporcionando vários editais. Quando eu li o edital que eu escrevi o Raco, eu disse, gente, tem tudo a ver com o projeto, porque o workshop, ele tanto tinha essa finalidade de juntar os artistas para uma única uma exibição única, como também você poderia fazer o seu próprio Raco e fazer a sua própria exposição, né? E aí ia depender muito das suas condições, se você ia fazer o Raco full size, né, como ele chama, que era o tamanho definido, o grande, o tamanho maior, que foi o que a gente fez nessa instalação, ou se você não tivesse condições, você podia pegar uma cartolina, fazer uma pecinha pequenininha, com um projetorzinho pequenininho, e fazer o seu Raco e filmar ali, e mandar aquela filmagem ali pela internet e fazer a sua própria instalação, né? Então, tinha essa possibilidade. Então, quando surgiu a lei, aí pronto, é aqui que eu vou conseguir os recursos para fazer uma coisa bacana, o Raco full size, com iluminação, poder contratar uma bailarina, iluminação, cenário, tudinho, e assim foi feito. A gente escreveu e o projeto foi contemplado, e a gente já pode mostrar para vocês como é que ficou a instalação. Sim, bora ver, fazer esse lançamento aí, todo mundo conseguir ver esse vídeo performance. Vamos lá, deixa eu preparar aqui para vocês.
Então, pessoal, é isso, a instalação é essa. Tivemos a participação de Thaís Galvão aí, nossa bailarina, fez toda essa parte de coreografia, e é isso. Massa. E a gente vê no vídeo performance do Raco Potiguar que tem uma interação, né? Que eu acho que talvez seja um dos pontos mais interessantes até da performance, essa interação entre música, dança e a projeção. E aí acho que fica muito essa questão de como que é essa logística, como que é essa operação de fazer essas coisas interagirem nesse lugar, nessa relação entre corpo lá vivo, humano da Thaís e essa tecnologia operando. E aí fala um pouquinho, Will, sobre como que é essa operação, como é que é essa logística, como que se dá esses mecanismos de interação. Então, nessa instalação eu coloquei um sensor que ele capta os movimentos do corpo humano, né? Quando entra um ser humano na frente do sensor, ele identifica que é um ser humano. Por exemplo, se passar um cachorro, um gato, ele não vai fazer nada. Se passar uma bicicleta, um carrinho, alguma coisa, não vai fazer nada. Ele identifica o ser humano e ele consegue rastrear as partes do corpo humano, a cabeça, as mãos, cotovelo, pés, e consegue mandar para um programa essas informações de aonde está no espaço cada parte do corpo. Então, eu posso extrair esses dados, entrar numa programação e dentro da programação, processar isso da forma que eu quiser. Por exemplo, se eu levanto a minha mão esquerda, o programa lá vai identificar que a mão esquerda está subindo em números. Então, ele sai do 0 e vai 1, 2, 3, 4, 5. Aí, se eu baixo, é 2, 3, 1. Até valores negativos e positivos. Então, com isso, eu defino o que eu quero fazer. Então, nessa instalação, a gente não só fez as manipulações baseadas nessas partes do corpo humano com as imagens, como também com a parte do som. Eu abri um programa de música, né, paralelamente com o programa que estava tocando as imagens. Então, as informações que chegavam, eu dizia para o programa que eu quero que quando Thaís levante a mão direita, aumente esse instrumento musical. E a mão esquerda dela vai controlar a cor da imagem. Então, se ela faz isso, ela baixa o som e joga uma determinada cor. Se ela inverte, ela aumenta o som daquele instrumento que eu escolhi e muda a cor. E essa instalação ela teve 8 cenas diferentes, né? Que a minha concepção que eu tive para o Raco foi a seguinte: como o Raco é uma caixa que guarda preciosidades, eu pensei da seguinte forma, eu fui dar o seguinte princípio: se guarda preciosidades, quais são as nossas preciosidades hoje, né, no meio dessa pandemia? É a vida, é a natureza, é o ar, é o fogo, é a água, né? São esses elementos. Então, eu tentei transportar, né, expor de uma forma artística essas preciosidades. Então, são 8 cenas, em que um é o foco o fogo, outro é o foco a água, e para cada cena dessa, houve uma mecânica diferente de interatividade. Tinha umas que era controle de cor, tinha outras que, por exemplo, a cena da água. A água era como se fosse uma piscina dentro da caixa Raco, né? Que a água não estava cheia, estava assim, no rasinho. Então, quando o Thaís fazia um movimento com o pé, é como se ela estivesse chutando uma poça, uma água, e a água espirrava e voltava. Então, tinha toda essa dinâmica de interatividade. E para cada cena foi pensado uma mecânica diferente para contemplar essa coisa da interatividade e tentar deixar a instalação bem interessante, né? Aí você pode perguntar, Will, mas dá para fazer isso em outras coisas, em outras mídias? Claro, dá sim. Poderia usar esse mesmo sistema para um painel de LED, por exemplo, para uma projeção numa parede, para um show no palco em que a cantora está cantando e a imagem acompanha. A Marisa Monte fez isso. A diferença dessa minha instalação para o show da Marisa Monte é que eu estou fazendo com partes do corpo, né? Eu posso a cabeça controlar uma coisa, uma mão outra, e além de estar fazendo essa manipulação com as imagens, a gente faz com os sons e a música também. Então, na música eu posso controlar instrumento, eu posso
conforme eu fiz na cena na primeira cena, eu fiz a programação que, se Thaís juntasse as duas mãos, mais do que 2 segundos, o sistema interpreta isso como se ele estivesse recebendo energia e ela vai acumular até estourar. Então, na prática, o programa, toda vida que Thaís fechava a mão, ele entendia que as duas mãos estavam fechadas e gerava um vídeo em cima da mão de Thaís, que era a energia crescendo na mão dela, até chegar a um ponto de estourar. E estourava. Então, se ela ficasse sempre fazendo esse movimento, sempre ia vir uma imagem exatamente no lugar da mão dela, na instalação, que ia crescer essa imagem na mão dela. Então, se ela junta aqui e começa a juntar essa energia, ela começa a passear, o sistema acompanha a mão dela e eu posso, através da programação, dizer quantos segundos eu quero que essa imagem vai crescendo, essa energia vai crescendo na mão dela, e quando cresce, o que é que acontece? Se explode, se muda de cor, então tudo isso é feito com a programação. Então, essa programação em específico foi isso, criar essa mecânica de estourar junto à imagem a questão do som com a explosão, né, da sonoplastia. Nossa, interessante. Basicamente, você cria uma linguagem, né, a partir dessa tecnologia. Você tem uma série de códigos e aí a performance está na operação, na articulação desses códigos. É uma linguagem que você está fazendo a partir de um recurso cenográfico. Muito interessante. Aí eu já vou puxar aqui um comentário que teve no chat da Estela Cristina, falando, inclusive, sobre a performance da Thaís, né, que deve ser muito instigante controlar a imagem e som com o próprio corpo. E aí eu já queria puxar a Thaís também para a conversa. Você podia falar sobre essa sua experiência de fazer essa performance, essa interação com a projeção a partir do seu corpo, essa interação com o som também. Se você já teve experiência antes do Potiguar com esse tipo de interatividade, e como que foi para você, enquanto bailarina, criar com isso, elaborar isso, dançar essas projeções? Oi, gente, boa noite. Então, Elô, eu não tinha tido nenhuma oportunidade ainda, né? Tantos anos aí na dança, mas foi algo bem desafiante. E realmente, quando o Will fez o convite, eu fiquei já empolgada, mas quando ele me falou sobre o projeto, e eu comecei a ver, a fazer a leitura, e antes eu sabia só das cores, e depois ele também falou do som. Então eu fiquei, nossa, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que vai ser? E a gente fez um ensaio antes, então eu já fiquei muito admirada, né, com o poder da tecnologia, que é tão importante nesse momento da pandemia, que vem se tornado assim cada vez mais utilizado. E fiquei muito empolgada porque exatamente o meu corpo é que comandava, né? Então eu subia a mão direita, mudava uma cor, se eu usava o braço esquerdo, eu também mudava a direção. E aí eu também tinha que fazer essa conexão em tempo real e lembrar de tudo que eu fiz, porque a gente precisava ter as 8 cenas, então tinha algumas coisas que eu precisava estar lembrando, a mão vem aqui, e agora eu mudo, e o som vai para esse lado. Então foi bem interessante e desafiante, na verdade, né? Eu nunca tinha passado, então eu também nunca tinha visto aqui, e nunca tinha visto com dança. Então, foi uma coisa que eu acho que até a dança viabiliza muito, né? Que a gente ganha com isso, porque deixa de ser um videodança para ser um vídeo performance, mas usando mais do que só o corpo, né? Tá ali utilizando as cores, o tempo, a música, e foi basicamente isso. Que ótimo. Realmente é bem surpreendente. Assim, inclusive, tem algumas pessoas que estão até colocando comentários no chat em relação a isso, do quanto é encantador, né, ver essas possibilidades de interação com a tecnologia. Acho que isso é um lugar que super instiga a gente, né, de ver assim, nossa, como que o meu corpo está aqui, eu posso mover alguma coisa e reverberar naquela outra tecnologia, né? E que, teoricamente, não é uma coisa humana, de fato, mas é possível um lugar de diálogo com isso, em alguma medida, ensaiar isso, né? Isso é super interessante. E aí eu queria puxar agora também o Rogério para a conversa, que fez a luz, o cenário dessa video performance, e perguntar, Rogério, como é que foi para você fazer essa criação, adaptar todo esse lugar onde aconteceu a video performance, criar essa cenografia também, essa luz, para entrar dentro desse vídeo performance. E aí eu vou ainda complexificar a questão, porque eu sei que o Rogério também trabalha com sonografia, e me interessa também saber disso, assim, como
como é que você vê, enquanto cenógrafo, as possibilidades que a projeção mapeada pode trazer para pensar a cenografia, né? A gente vem trabalhando com teatro, com dança, com, enfim, inúmeros lugares onde pode ser aplicada a cenografia, que o quanto esse recurso pode trazer de ganhos para a gente pensar esse né, dessa cenografia. Fala aí com a gente. Eu fugi um pouquinho de Will Beto no início, né? Que ele falou, Rogério, tô com umas ideias aí, cara. Se der certo, a gente vai fazer uma coisa bem legal. Aí ele me explicou o projeto inteirinho por telefone. Eu falei, Will, a gente precisa se encontrar, porque, rapaz, essa ideia é muito massa, mas eu preciso ver alguma coisa, né? E ele pensou em fazer no TCSol, faz tempo que ele falou isso comigo, eu não vou precisar agora, quando ele falou isso comigo, que foi por telefone. E aí ele veio para o TCSol, que é um espaço aqui de Natal, o TCSol, né, com espaço coletivo, tem vários grupos de teatro aqui, de dança, de maracatu, é muito legal aqui. E tem um pergolado interno, que o Will pensou até em fazer isso interno. E no segundo momento ele falou, rapaz, eu já estou pensando na área externa, então tudo aquilo que vocês viram ali de vídeo gravado, né, foi tudo gravado em área externa. Temos uma árvore imensa, linda lá fora. E o Will já chegou a isso assim, Rogério, eu quero essa árvore de fundo e penso iluminação para esse projeto. E eu falei, mas nós vamos iluminar o que, Will? Ele falou, rapaz, uma bailarina. Eu falei, rapaz, agora vamos explicar bem direitinho isso aí, como é que vai ser. Então, assim, explicou como ia ser, mostrou os desenhos para mim. E o que eu acho muito legal de fato, e você, Luísa, também é do cenário, você sabe que é tão gostoso quando você chega num espaço ou num teatro. Eu sempre faço isso, eu acho que virou uma coisa minha, assim. Eu entro no espaço, eu vou no palco, eu olho plateia. Aí no final do espetáculo, desmonta tudo, eu volto a olhar a plateia. Tipo assim, caramba, a gente passou aqui, fez um rebuliço danado aqui dentro, desmonta tudo e vai embora e continua aquele espaço. Eu venho todo dia para cá, para o TCSol. E esse espaço, às vezes, é um estacionamento de carro. E a gente transformou num espaço completamente cênico, cenográfico, lúdico, né? Para uma obra tão bacana que o Will proporcionou, assim. Eu fiz a montagem dessa cenografia, Luísa. Esse cubo específico, não é um cubo, né, Will? Como é que chama? Como Rapaz, é um formato geométrico, é uma formato de pirâmide, eu chamo escultura, né? Porque escultura, ela é toda irregular. Ela é uma pirâmide, mas que não fecha em cima. É escultura, né? Uma escultura, né? E que ele fez todos os cortes, e aí a gente chamou o Juca, né, Will? Para também estar junto na montagem. Juca é um cara que tá, um cenotécnico, está sempre com a gente também. E eles montaram e a gente colocou isso no TCSol. Montamos o linóleo, que queríamos anular, né, o cimento da quadra, que aqui é uma quadra, né, uma quadra poliesportiva, e colocamos o linóleo, colocamos o objeto em cima, e aí começamos a montar a luz, isso tudo de dia. Eu falei, rapaz, como é que vai ficar isso, cara? E é legal que a gente teve um dia antes de montar. Eu sempre gosto de montar um dia antes, para a gente ver as possibilidades, né, de como ia ficar, de fato, isso na câmera. Isso que eu achei muito legal. Que hoje nós estamos filmando muita coisa, né? Estamos filmando teatro, dança, né? Não só o cinema. Então, é uma linguagem que está chegando muito bacana para a gente agora, até por causa da pandemia também, que a gente teve que se reinventar. Eu falei, como é que vai ser filmada essa projeção? Aí nós tivemos Jean e Júlio, que estavam na câmera. Então, estou nessa onda de estudar cinema, também fotografia para filme. Eu estava muito perto e atento assim, a como seria a captura dessa imagem, para que Thaís pudesse estar bem vista também dentro desse lugar cênico, né? Dentro dessa cenografia. Né? Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente, viu, Will? Eu acho que a gente chegou num resultado legal, né? Legal. E assim, só para a galera mais leiga que está acompanhando essa live, a questão da luz, se ela não for executada pelo um bom profissional, ela acaba com a projeção. Exato. Porque se Rogério, por exemplo, pegar um refletor e não regular ele direito e apontar na projeção e colocar lá no máximo,
a projeção ela simplesmente ela some, ela desaparece. Então, para trabalhar com projeção, tem que ter um bom iluminador, tem que ter uma pessoa que tenha a sensibilidade de pensar no espetáculo, na instalação, por inteiro, e não só na luz dele. Exato. E aqui em Natal a gente tem bons profissionais que trabalham com isso, entendeu? Eu trabalho com o Rogério há muito tempo, tem o Daniel Rocha, o Ronaldo Costa, então são iluminadores que têm essa bagagem de teatro, a galera está entrando mais agora, conforme o Rogério falou, no cinema, né, com a fotografia um pouco diferente de espetáculo, mas se não tiver um bom iluminador, acaba com a instalação. Então, crédito aí para o nosso camarada que conseguiu iluminar a Thaís de uma forma maravilhosa, criou aquele background bacana, né, embelezou mais ainda a instalação artística. E é legal porque, assim, Luísa fala dos espaços cênicos, né, Luísa? A gente fez externo, como eu disse, e a gente ficava o tempo todo olhando para cima, assim. Ai, nuvem, passa. E você quer saber que hora que a gente acabou, começou a chover? Foi. Nossa, sério? Você acredita? E passou 2 dias chovendo direto. Direto. Foi muita sorte. Acabou, deu aquela chuvinha que teve que correr com o material, assim, uma chuvinha leve, mas a gente falou, rapaz... Foram 2 Só para dar da graça, assim, no final. Só para dar a cerejinha do bolo. Cerejinha. Que ótimo. É interessante pensar essa relação entre a iluminação e a projeção, até porque a projeção também é um artifício luminoso, né? Só que é um artifício luminoso com outra complexidade, no caso aí, porque ela elabora luminosidade, ela elabora uma complexidade do espaço, e ela ainda é uma tecnologia, né, que está ali operando numa interação, assim. Então, tipo, é quase um recurso que atravessa vários lugares, assim, desses elementos cênicos. E aí, de novo, pensando essa coisa que eu tinha colocado, Rogério, pela sua experiência também como cenógrafo, como é que você vê essa coisa da projeção mapeada como um recurso de expansão dessa ideia que a gente tem de cenografia, né? Para até a gente pensar em se desafiar mais a que possibilidades a projeção mapeada pode nos oferecer para os nossos espetáculos, para as performances, intervenções, enfim. Eu estou muito atento a todas essas tecnologias, assim, da cenografia, desde projeção, desde um cordonê que puxa um objeto do chão para cima, que tem uma roldana, desde uma cortina que abre e fecha, desde uma luz que é projetada num ciclorama e eu formo um céu, alguma coisa. Já fiz projeção que também simulou um céu também. Já fiz teatro junto com, como o Will falou, das telas de LED também. Eu acho que tudo tá. Eu acho o Will um cara inteligentíssimo para essas coisas. Você olha que ele vai falando como ele faz. Eu falo, cara, isso tem que estudar muito para chegar nesse ponto. Então, eu sou muito a favor mesmo, assim, a todas essas tecnologias. Na minha cabeça, enquanto cenógrafo, como eu dirijo o espetáculo também, então na minha cabeça está lá, como é que eu construo a cena. E eu coloco meio como um quadro, assim, na informação. Para o Will foi o mesmo jeito, assim, eu vi o objeto, e desse objeto, vai ter o linóleo, vai ter a árvore lá no fundo, a iluminação vai ter que estar posicionada aqui, ali, né? Antes de montar, né, Will, já pensamos que ia ficar aqui a luz ia ficar ali, por causa da Thaís, que ia ficar na frente. Então, na minha cabeça está o tempo todo, todos esses elementos ao redor. Então, acabamos de gravar um infantil agora, aqui na minha sala, toda a minha sala aqui no TCSol. Acabamos de gravar um vídeo, um espetáculo infantil. E eu usei o recurso da projeção. Então, eu usei a pessoa ao vivo, contracenando com a projeção, e eu filmei ela com a projeção. Então, eu utilizei o recurso da projeção. Só que, mas por que você não usou a mãe de verdade? Não, eu queria que a mãe fosse filmada e eu queria mostrar que ela está sendo filmada. A professora, que ela está numa aula virtual. Então, tá aí, a tecnologia está aí, o recurso está aí. Basta ter, como sempre, o bom senso, o bom gosto, para que a gente possa utilizar isso não como uma salada de fruta. Eu tenho projeção no meu espetáculo. Sim, mas não... Quer dizer o quê? Um propósito não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Eu acho que a gente precisa sim, sabe, criar
estudar mais. Por isso que eu sou muito fã do Will nesse sentido, que eu sou muito fã dele, de estudar mesmo o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Não é, bota uma bolinha lá. Não, não, não. Ele vai te explicar como é juntar a mão e sair essa bola, que história. Ele sabe passo a passo. E eu acho que a gente precisa, enquanto profissional, ter de fato conhecimento de cores, de tamanho, de profundidade, de tudo, tudo, para poder... eu vou colocar uma bailarina em cena. Não. E ele pensou na bailarina. Quando ele falou da Heloísa, quando ela apareceu, ele falou, Rogério, eu penso uma bailarina assim, assim, assim. E era exatamente do jeito que ele falou. Indicação de Diana, viu? Diana está aqui com a gente. Diana está aí com a gente. Indicação dela, viu? Mérito dela. Diana, obrigado. Sua indicação foi perfeita. Pois é. Tem tudo a ver, né, Will? Até o corpo da bailarina tem a ver com a estética do que se quer pensar. Tem tudo a ver. Tem. E assim, conforme você falou também, não é só fazer uma interatividade, uma mão subindo ou descendo, senão fica um game, um jogo qualquer. Tem que ter um porquê, né? Também tem que ter um diálogo, né? Então, nessa instalação, eu não tentei só ser mecânico, eu tentei fazer com que uma bailarina ela conseguisse expressar de uma outra forma, através do seu corpo, expressões. Então, se eu, naquela determinada programação, eu coloco que quando ela levanta os braços, a chama do fogo fica mais forte, então ela ouvindo a música, ela absorver aquela música, fazer aquela cadência musical, e na hora que ela se sentir mais ofegante, ela levantar os braços e a chama da projeção vai junto com ela. Então, ela está expressando aquele sentimento, né? E é uma resposta desse sistema, é tentar fazer com que ele receba esse recurso dos sensores e transforme numa sensação. Da mesma forma com a música. Então, se ela está ali dançando com a água e ela dá um chute mais forte, o som da água vai sair mais forte, porque o sistema ele recebe a movimentação, ele percebe que a perna foi mais rápida e vai jogar um volume da água mais forte. Então, com isso, ela vai ter essa sensação de estar criando ali uma imagem na hora. Correto, Thaís? É isso mesmo? Me corrija se eu estiver falando besteira. Sim, em tempo real, né? É isso. Tem toda uma conversa, né? Com a luz, com o espaço, com o tempo, com os sons. É basicamente isso. Era uma improvisação com roteiro, né? Você já tinha me falado o que você queria, o que você esperava, apesar da gente saber que ia ser na hora, né? Que ia acontecer. E tinha todas as intenções, os temas também, que me ajudaram muito, né? Eram 8. Então, meio que também tem um trabalho de intérprete aí, com certeza. De conversar com todos. Pensar, desenvolver um pensamento ao redor da visualidade, né? Assim, acho que é isso também que vocês estão falando, assim. E o que é mais interessante é que não é somente o aspecto visual, mas pensar que todos os sentidos do corpo da gente estão conectados, né? Então, pensar o visual que também elabora a sonoridade, que elabora uma sensorialidade, né, tátil, assim, que o teu corpo tá lá. Enfim, fazer isso é uma dinâmica entre jogo e linguagem, né? Porque tem uma experimentação, tem um jogo ali que eu fico pensando até nisso, Thaís, como para você ter esse aspecto também da diversão, até assim, de você estar manipulando, você é criança, assim, você está manipulando aquela coisa, por mais que tenha uma linguagem, todo um roteiro e uma lógica assim, sendo pensada de elaboração, mas tem também essa da sua presença ali. Como que foi isso para você, esse jogo, assim, com essa experiência de jogo com essas projeções? Exatamente, eu acho que o jogo, como você bem falou, era como se fosse uma pergunta e resposta, né? Então, o tempo todo eu estava perguntando para o Raco e ele estava me respondendo. Então, era bem instigante, mas eu não podia também perder, né? Me empolgar tanto ao ponto que eu saísse dali, né? Então, tinha que ter essa percepção da pergunta, da resposta e conversar com tudo, né? Que estava acontecendo, mas foi exatamente isso. Eu ficava, nossa, que maravilha! E foi o que o Will falou, né? A música crescia, então tinha essa coisa das qualidades do movimento, mas tinha também todo o meu emocional que me motivava
a dançar ali. Legal você falar isso do pergunta e resposta, porque o seu corpo é afetado também, né? Pela projeção, assim, por essa tecnologia. Gera um afeto em você em várias dimensões. Legal isso. E o Will, tem uma história em relação a uma premiação que o Raco Potiguar ganhou. Gente, como foi isso, essa premiação, essa possibilidade? É verdade, cara. Então, a gente está lançando, né, virtualmente essa instalação, que é uma exposição online, remota, pelo site. Aqui embaixo tem o endereço do site, que a instalação vai ficar lá, né? Como também essa live vai ficar no meu canal. Só que quando a gente estava vendo a agenda para planejar a data de fazer a gravação dessa exposição, eu vi na internet as inscrições para um festival de projeção mapeada. E eu vi que a data dava para a gente gravar antes, para que eu editasse o material e mandasse para o festival. Aí eu falei com a galera, e aí, pode dia 23, porque dia 25 eu tenho que mandar esse material para um festival aí que eu quero concorrer. Aí, não, vamos trabalhar em cima disso. Aí foi pauleira, a gente gravou lá, fez aquela escultura lá com o Rogério, lá no TC Sol, macenaria e tal, e foi pauleira, a gente conseguiu terminar toda a instalação, gravar, e no outro dia eu editei, só em um dia para editar tudo, e mandei, me inscrevi no festival, e aguardei o resultado, né? Um ou 2 dias depois, a produção do festival manda um e-mail para mim perguntando se aquilo era 3D. Aí eu disse, sim, é 3D. Por quê? Porque é uma escultura 3D e a projeção ela toma conta de toda a escultura, né? Todas as faces. Então, é uma projeção 3D. Eu só respondi, sim, é 3D. Passou mais uns 2 dias, eu recebi um e-mail. Infelizmente, sua inscrição foi desclassificada porque a gente quer projeção, quer a imagem projetando e não 3D. Aí eu não entendi nada. Aí é o quê, homem? Que danado é isso? Aí relia o e-mail, lia de novo, relia. Eu disse, o que está passando na cabeça desse cara? Isso é uma projeção. E tentava entender o que é que ele tinha visto. Aí voltei para ver o filme que eu mandei na inscrição, né? O que é que ele viu que não era projeção. Ele disse que não era uma projeção e era um festival de projeção mapeada. Eu acho que ele viu aquilo ali e interpretou como se fosse uma montagem de uma animação gráfica, como você vê uma animação de um efeito especial de um filme, né, que tem computação gráfica 3D, que o cara coloca muito em ficção científica, né, que tem a filmagem real e você coloca ali um disco voador em 3D, né? Aí eu disse, rapaz, eu acho que ele pensou que a estrutura era uma computação gráfica que eu coloquei junto com a filmagem e me desclassificou. Aí eu fiquei, não, isso é injustiça. Aí Rogério tinha feito umas imagens de making-off de celular e tal. Eu disse, já sei. Vou pegar as imagens que Rogério mandou para mim pelo WhatsApp e vou mandar para esse cara aqui, meu amigo. Isso aqui é projeção, tá aqui. Projetou tudinho, as imagens mais abertas, né? Mostrando tudo, toda a instalação e tal. Aí mandei. Aí demorou uns 2 dias e o cara nada de responder. Aí eu fiquei bem assim, chateado, porque eu me senti bem injustiçado. Aí falei até para Rogério, Rogério, tu acredita, velho, que eu fui desclassificado e tal. Aí ele, pô, Will, que droga, né? Isso Aí quando foi 2 dias antes de sair o resultado, 1 dia antes, não lembro, aí o cara me responde, entendi, sua inscrição tá habilitada. Aí eu, beleza, aí vamos aguardar o resultado, né? Aí saiu o resultado, o festival eram várias categorias, e eu ganhei a 4ª melhor projeção, categoria nacional, como 4ª melhor projeção mapeada nacional, né? E aí foi legal, porque eu saí do nada para uma premiação, né? E o legal, o melhor para mim foi ter sido julgado pelo cara aqui no Brasil, que eu respeito muito, que é o Vijay Espeto, que ele estava na banca julgadora, foi o cara que fez a projeção das Olimpíadas aqui, as Olimpíadas do Rio, né? E esse cara, depois ele já tinha um trabalho reconhecido internacionalmente, depois das Olimpíadas ele estourou e roda o mundo. Então, um brasileiro
que ele é uma representação nossa, né, mundial. Então, quando eu fui julgado por ele, já foi, mesmo que ele me desclassificasse, eu queria só que ele assistisse a minha instalação, né? E eu desclassificado, ele não ia assistir a minha instalação, mas como ele assistiu e colocou lá como quarto lugar, para mim tá show de bola, maravilha. Que ótimo, é saber que, né, é uma referência, né? O seu trabalho é uma referência no país nesse lugar da projeção mapeada. Isso, o reconhecimento disso é muito interessante. E é engraçado você contar essa história porque o que vocês construíram dentro do vídeo é tão bem feito que dá esse lugar de ilusionismo, assim, de tipo, você fica, meu, como é que ele fez isso? Como é que ele construiu isso? Acho que dá essa instiga também de tentar entender o que está por trás desse mecanismo. A gente sempre fica nessa curiosidade, né? De ver a coisa operando e de tentar entender o que está por trás daquela coisa. E aí até ia perguntar sobre isso, assim, se você está fazendo essa coisa dos vídeos no canal no YouTube, mostrando seu trabalho, se de repente tem já algum vídeo, ou se você tem pretensão de colocar, não sei, sobre esse lugar desse making off aí, que você falou que você tinha esses registros do Rogério, sobre como que faz, como que é por trás, como que é esses mecanismos, se já tem esse vídeo, se você tem, enfim, pretensões de colocar isso, porque é um lugar interessante também, né, de observar. Então, você fala em especial dessa instalação da RACO Potiguar? Não, eu falo do teu trabalho mesmo com projeção mapeada, assim, não só o resultado, mas como que é a feitura, né, por trás, assim, que é um lugar de curiosidade, né, que a gente tem às vezes. Então, eu estou devendo isso, né? Eu tenho que ter isso. Tem que fazer. Eu sempre coloco o resultado pronto. A gente tem que fazer, né, Rogério? Isso aí. Fazer os bastidores, é legal. É importante sem revelar um pouquinho da mágica, né? Mas o que é legal nisso que você fala, Heloísa, de proporcionar, de certa forma, a gente, depois que foi habilitado o seu vídeo, né? Foi habilitado, que legal que os caras não viram isso como projeção. Cara, foi muito... Você fala assim, isso aí não é projeção, não, isso é um objeto 3D que ele fez lá de computação gráfica. Aí você fala, cara, não é. Então, assim, você falando disso, eu lembrei de Juca e Flávio colocando o tecido na estrutura que segura o objeto. Tem uma estrutura embaixo segurando o objeto. E ninguém vê. Então, assim, aí quando você falou isso, eu vi a imagem dos dois lá, colocando um tecido. Tá vendo como a importância do registro do making off. Do making off, como é importante de um bom profissional fazer de um simples tecido bem colocado no lugar certo, transformar, que aí é a nossa parte, transformar a técnica, o objeto, numa coisa lúdica. Porque é isso que as pessoas vão ver. É a parte lúdica da coisa, né? Exatamente. Exato. Eu perguntei também porque tem muita gente que tem interesse, né, também de trabalhar com isso, de sacar mais sobre essas possibilidades dentro da cenografia e tudo mais. E até aqui em Natal a gente às vezes tem às vezes é difícil acessar certas informações. Então você fica bem nesse lugar de tipo, nossa, como é que faz e tal. Inclusive até eu jogar mesmo essa pergunta, Will, de como, se alguém tiver interesse, de repente, em trabalhar também, em pesquisar mais isso, experimentar mais esse lugar da projeção mapeada, dessa possibilidade de cenografia digital, assim, o que você aconselha, assim, para que percursos que essa pessoa pode transitar, por onde que ela pode começar, enfim, assim, para dar essa instiga de ter outros profissionais também inspirados por você que possam estar dialogando, trabalhando com isso. Então, vou dar dois conselhos. Um se você é um diretor de teatro, se você é um ator que quer implementar isso no seu espetáculo, tem muito material na internet que você pode dar uma olhada, ver como é que faz, né? Tem muita coisa. E se desenrolar o inglês, aí essas portas aí que, né, vai... Nossa, aí que abre mesmo. Porque, infelizmente, aqui no Brasil tem coisa, tem, mas não é tanto como você abriu. O leque se abre muito, né? Porque o mundo inteiro é diferente da coisa daqui. Então, você pode olhar isso na internet, tem muito material, tanto vídeo, tutorial, como texto e tal. E para a galera que quer trabalhar com isso, precisa estudar muito a questão de óptica, de física, de cálculo, de lente, é a parte chata.
tem que gostar muito de computador, porque os computadores, eles deixam a gente na mão. Você compra um computador novinho, cabo tudo novinho, vai fazer uma instalação, vai começar aí dar um problema. É impressionante, é impressionante. Então, nesses 10 anos de projeção mapeada, no começo eu apanhei um pouquinho, ainda bem que eu nunca tive nenhum problema que, assim, prejudicasse o trabalho, mas já passei muito aperreio, assim, de na hora não entrou e você não sabe o que é e tem que resolver. Então, a dica sempre tenha 2 ou mais. Dois computadores, um projetor, tem que ter um de stand-by, 2 cabos, 2 ou 3 ou mais, porque essas máquinas, elas escutam quando você está mais aflito, assim, ela vou pegar ele naquele momento. Então, não deixa ela ouvir a tua aflição, e tenta sempre dizer para ela, se tu me deixar na mão, eu tenho outra aqui do teu lado, tô nem aí para você. E é isso, então a gente está aí para tentar também esclarecer, porque assim, dá para fazer muita coisa, é um universo do que se pode ser feito, tanto na música, no teatro, no audiovisual, dá para fazer muita coisa, assim, coisas diferentes, né? Não só o beabá de você fazer uma projeção lá, mas coisas diferentes. Tem muitas instalações de museu que a galera usa essas ferramentas para chamar a atenção, né? Olha que legal, que criativo, né? Ferramentas de tecnologia. A tecnologia, ela tem disso, né? Ela, ao mesmo tempo que ela opera um fascínio na gente e possibilidades para além do que a gente consegue vislumbrar às vezes, ela tem uma dimensão de imprevisibilidade, né, também. E às vezes você não tem nem como dialogar exatamente com aquele aparelho para pensar assim, qual é o problema que está rolando aqui? Você tem que ir descobrindo isso sozinho. E aí, assim, para a gente já ir também encaminhando, fazendo alguns encaminhamentos, e daqui a pouco a gente ir finalizando, eu queria jogar mais uma outra questão, e aí se de repente tanto o Will, quanto o Rogério, quanto a Thaís pudessem falar um pouquinho e responder, que é justamente sobre isso, sobre esse fascínio em relação à tecnologia. Né? Porque a video performance, ela está falando sobre isso, dessa relação, talvez seja uma das coisas mais interessantes, a relação do corpo lá da Thaís, a proposta desse corpo, interagindo com essa tecnologia, com essa projeção mapeada, e reverberando isso em imagem, som, visualidade, enfim. De onde que vem esse fascínio? Assim, o que vocês pensam sobre isso, assim, esse interesse que a gente tem em dialogar com a tecnologia? E, assim, estamos mais permeados do que nunca por ela, né, agora, nesse período da pandemia. Mas pré-pandemia também, pós-pandemia, isso ainda vai reverberar. Como que vocês veem esse interesse, esse desejo da gente em ir investigando cada vez mais essas possibilidades que a tecnologia pode nos oferecer de relação, de afeto, de criação? E queria poder ouvir um pouquinho de cada um, se a gente pudesse começar pela Thaís. O que você tem pensado, Thaís, sentido em relação a isso também? Vou pegar só o gancho que o Will falou, né, do make-off, de estar ali por trás, que você também comentou, e o Rogério falou, não entrega muito. É interessante porque até o convite, e aliás, obrigada, Diana, do Will, eu não tinha noção, assim, de verdade. Então, quando eu cheguei para fazer, realmente foi uma coisa deliciosa de fazer, porque eu fui descobrindo junto, né? Então, foi uma improvisação, na verdade, né? Toda a movimentação que eu fiz ali é um improviso com roteiro, mas, de fato, ter esse lugar com a tecnologia é um diálogo, uma conversa, né? Então, o que eu poderia dizer é do lugar do acontecimento. Você imagina o que pode acontecer, mas pode ser que seja aquilo, pode ser que não. Então, é esse lugar da descoberta, de entender, mas também de deixar fluir. Eu acho que é isso que instiga e que me levou também ali a conversar com todas as possibilidades que eu tinha. Então, também um lugar de possibilidade. Seria mais ou menos isso. Massa, obrigada. E você, Rogério, que já tem esse interesse, né, também nessa tecnologia, eu sei que é um negócio que você curte bastante. Como é que você tem pensado isso, esse desejo, esse fascínio? Eu tenho pensado diariamente há muito tempo já, e esse lugar que o Will proporcionou para mim nesse último momento foi o seguinte, que a gente precisa urgentemente aprimorar o nosso trabalho.
Eu acho que a gente tem esse lugar do artista, que é do lúdico, existe o lugar da técnica, que está junto com o lúdico. Está junto. E aí eu vejo muito a questão do ai que massa, eu tenho projeção, eu tenho música, eu toco instrumento ao vivo. Vai estar legal isso? Tem primor, tem cuidado, tem estética. Eu estudei para fazer o que eu estou fazendo. Mas é muito no empírico, Rogério. Tudo bem, beleza. Mas eu estou cansado de ver experimentos. Eu quero ver resultados. Eu gosto eu quero ver resultados do meu trabalho, mas quando eu vejo um trabalho desse do Will, por exemplo, eu vejo um resultado que está muito bem feito. Mas eu não gostei. Beleza. Não estou falando que todo mundo vai gostar disso. Posso gostar, posso não gostar. A questão não é gosto. A questão é fazer bem feito. E aí, falando especificamente desse trabalho, é um trabalho bem feito, foi bem realizado, foi bem pensado e foi bem executado. Repetindo, não é uma questão de gosto. Eu posso não gostar do que o Will fez. Não gostei. Ok. Mas ele foi bem realizado. E eu acho que a gente precisa encontrar nesse lugar. Estou falando Natal, Rio Grande do Norte. Estudar para termos bons profissionais para que a gente possa realizar bons trabalhos. Foi bem executado. É isso que eu estou pensando no momento. Está dentro da técnica, o lúdico estão caminhando juntos sempre, na minha opinião. Só para completar, Rogério, e a gente, assim, às vezes, tem isso, tudo isso que você falou, mas se depara com algumas barreiras, né? Por exemplo, o cara sabe fazer, mas ele precisa de recursos. Exato. Para colocar aquilo em prática. Eu preciso de um palco bacana, de uma estrutura. E, assim, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem visto que o poder público ele tem cada vez mais enxugado isso. A gente tinha espetáculos fantásticos, né, Diana? O Alto de Natal, a gente fez no Machadão. Era uma coisa que envolvia muita gente, era uma coisa bela, grandiosa. Saía link ao vivo na Globo, acho que no Fantástico saía link ao vivo. Era uma coisa que por dia circulava mais de 2.000 pessoas, então, como eram vários dias, você tinha aí um total de mais de 10.000 pessoas que iam assistir isso, iam ver os artistas locais, e era um evento que juntava muita gente, dava trabalho, dava oportunidade, emprego a muita gente. Estou falando aqui de elenco com mais de 200 pessoas, estou falando aqui de maquiagem, camarim, técnico de luz, contra-regra, ajudante, empresa pequena que é contratada, que precisa contratar mais gente, né? Então, isso gera renda, isso gera um movimento econômico para a nossa cultura. E, infelizmente, a gente não tem mais visto isso, né? O governo tinha esses espetáculos, como o Alto de Natal, a Festa do Menino Deus, enfim, são vários, né? Mossoró continua com chuva de bala, muito forte para eles isso, e a gente tem que ter uma coisa forte aqui da nossa cidade, seja um alto em Caicó, seja um alto de Santana, mas tem que ter isso, gente. O nome da nossa cidade é Natal, Alto de Natal, tem que ser uma coisa que fique marcado na cidade, que seja um exemplo para fora, que ponha esse grande palco, essa grande estrutura, que muito ator bom não tem a oportunidade de subir num palco, de um cara de um músico que quer tocar naquele som gigante, com equipamento bom, né, com um bom retorno, com a qualidade sonora operado por um bom técnico e mostrando a sua música ali para milhares de pessoas, assim como era até 2000, me ajudem aí, acho que 2016, por aí. Depois o negócio desandou. Então, por favor, vamos voltar com isso, é importante. Com certeza, entender a cultura como uma cadeia produtiva também, como você falou, que gera renda, gera uma série de trabalhos em uma cadeia que vai se multiplicando, assim, alcançando, inclusive, áreas profissionais que às vezes a gente nem imagina diretamente, né? Mas que alcançam indiretamente também, e o quanto é importante essas articulações políticas também em relação a isso. Isso que o Rogério falou, que eu acho muito interessante, pensar esse lugar da técnica, de pensar isso que o Will falou da estrutura, e tá tudo isso relacionado também com esse jogo, com essa posição de corpo, como a Thaís trouxe, assim,
é interessante, né, que vocês conseguiram articular lugares diferentes de criação para justamente pensar nessa síntese, né? E o quanto pensar estrutura técnica aliado com boas ideias, né? O que é pensar em boas ideias, né? Projetar outras visualidades, outros mundos e tentar materializar isso com a técnica e os recursos que se tem. Às vezes tem-se a técnica e os recursos, mas não tem-se a ideia dessas projeções. Ou às vezes o inverso, tem-se muitas boas ideias, mas não se tem o recurso e a estrutura e a técnica para poder materializá-la. É um poder de síntese, uma convergência assim que a gente fica batalhando dia após dia por anos e anos para tentar articular, né? Que talvez seja a grande sacada da arte, da cultura, de tudo isso que a gente faz. Enfim, é super feliz com esse bate-papo. Eu sempre aprendo muito, eu sempre te digo isso, que eu sempre aprendo muito mediando os bate-papos, isso é maravilhoso. Eu me sinto mediadora / espectadora de tudo também, assim. Tantas falas potentes, assim, que só vai me acrescentando também. Fico muito feliz, Will, pelo convite de dar a oportunidade de estar fazendo essa mediação. E aí, para a gente ir encaminhando agora para os lugares finais, queria dar a palavra para vocês também fazerem agradecimentos finais, enfim, de repente citarem também lugares onde as pessoas podem comprar mais do trabalho de vocês, Thaís e Rogério, e depois a gente finalizando com o Will. Então, se quiser colocar suas palavras finais, Thaís, dizer lugares onde a pessoa pode comprar seu trabalho também, outras mídias, enfim. Eu só queria agradecer ao Will, né? Eu só conhecia por nome, então foi uma honra trabalhar com o Will, o Rogério também, só conhecia por nome. E agradecer essa possibilidade, esse desafio, essa experiência nova. Eu acho que uma coisa também que todo artista tem que ter é um lugar de abertura, né? Então, de ter esses novos diálogos, estar aberto a essas conexões. Então, só agradecer a Diana que indicou também. E eu estou atualmente no Entre Nós Coletivo de Criação, com a Diana Fontes, mas também faço alguns trabalhos independentes, então estou sempre no Instagram também, Thaís Galvão, qualquer coisa. Trabalho com dança, né? Mas também estou aberta a novas possibilidades. Que ótimo. Rogério, se quiser também fazer suas palavras finais. Mais uma vez agradecer. Obrigado, Will, pelo convite. E estou aqui, ó, no TC Sol, na minha sala, nas redes sociais, Rogério Ferraz, precisando de um diretor, de um ator, de um iluminador, fazer spot de rádio, fazer comercial de TV. O cara é muito ocupado, velho. Ele faz mil e uma coisa. Rogério, pode? Cara, eu tô fazendo isso. Mas peraí, já. O cara é... Ai, meu Deus, e sou pai também. É isso, ó. Obrigado pelo convite, Will, Heloísa. Valeu, Thaís. Rogério, valeu. Beijo. Thaís. Gente, muito obrigado. Queria agradecer as pessoas que participaram dessa live aí, a todos que estão aqui com a gente. Eu quero agradecer a Heloísa, a Thaís e a Rogério. E eu gostaria de agradecer, em especial, a Diana Fontes, que apoiou esse projeto. Muito obrigado, Diana. Quero agradecer, em especial, a Daniel Rocha, da Rocha Iluminações, e a todos os nossos amigos que trabalharam com a gente, né? Juca, Jean, Júlio. Estou esquecendo mais alguém que trabalhou com a gente, Rogério? Foi galera. O Flávio Bittencourt, também fez a técnica. Isso, agradecer a toda essa galera, um pessoal maravilhoso de trabalhar. E é isso. Muito obrigado. Thank you very much. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.